Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos, somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, estamos fazendo aqui o estudo do livro de Cantares, né? Vamos aqui, hoje a gente vai falar sobre a última canção, né? A quinta canção, quer dizer, a sexta canção, né? Que é a última, a quinta a gente viu domingo passado. Vou pedir aqui para o Vilmar fazer uma oração, para a gente fazer a abertura aqui do nosso estudo. Vilmar? Paz, igreja, paz, pessoal. Pai amado, querido Deus, primeiramente gostaria de agradecer, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui, Senhor, na Sua presença reunidos para aprender um pouco mais da Sua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, esse estudo, para que cada um de nós possamos entender o que o Senhor tem a dizer a nós. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém. Amém, obrigado, Vilmar. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, né? A gente está aqui falando do livro de Cantares, e aqui no nosso índice, né? A gente sempre mostra aqui o nosso índice, né? Onde é que nós estamos aqui? A gente está aqui falando sobre as canções, e hoje vai ser a última, né? A sexta canção, para no próximo domingo a gente fazer a continuidade também com algumas lições que a gente vai tirar daqui, alguns valores, alguns conceitos, algumas aplicações práticas para fortalecimento não só do casamento, mas da nossa união, a união entre a igreja, entre os irmãos, a união entre nós e nosso Deus, enfim, nós vamos ver bastante coisa também no domingo que vem. E olhando aqui, né, recapitulando aqui, a gente fez lá atrás, a gente já fez uma introdução, né, para ver quem fez o livro, o que tinha aqui dentro, a gente viu a forma literária e tal, e a gente viu as canções, a gente viu aqui da primeira até a quinta canção, a gente sabe que são 8 capítulos, né, hoje a gente vai ler o capítulo 8, que é onde está a última canção, tá bom? E a gente viu claramente aqui no livro, a gente percebeu, né, uma evolução do namoro, do casamento e da maturidade do casamento, que a gente vai fechar hoje. Então, na primeira e na segunda canção, né, a gente viu ainda, estava na parte da escolha do namoro, a gente percebeu isso, a gente comentou isso, a gente viu muitos elogios, a gente falou da beleza, da escolha mútua, né, a gente falou na segunda canção, chegou o momento, chegou a escolha, né, a gente falou também de algumas coisas relacionadas ao temor do distanciamento, a gente falou isso tanto no namoro quanto no casamento também. Na terceira canção a gente viu a festa do casamento, a gente descreveu lá o casamento do Salomão, né, a gente foi falando sobre o casamento. Na quarta canção a gente falou também do temor da ausência, né, da ausência do noivo ou da noiva. A gente comentou muito sobre aquela questão de abrir a porta no momento certo, enfim. E na quinta canção, que a gente viu domingo passado, a gente já falou um pouco do casamento já constituído, a gente viu os elogios físicos já do pé até a cabeça, a gente viu um convite da noiva para o noivo, para um passeio, para o desfrute, falamos de um bom vinho, né? O vinho da alegria, né? A gente comentou bastante sobre essa analogia do vinho com a alegria. E hoje a gente vai começar aqui a falar da sexta canção, né? E última. Ela começa no capítulo 8, no versículo 5, porque a outra terminou no versículo 4, né? A última. Então nós vamos começar a nossa leitura no capítulo 8, no versículo 5. O que a gente vai encontrar ali, né? A gente vai ver uma conversa entre o coro e a noiva no começo, vai ter uma fala do coro, depois uma fala da noiva, depois aí a gente vai ver uma afirmação de maturidade da noiva, nós vamos conversar muito sobre isso, acho que é uma das... Nós temos 2 últimas mensagens aqui nessa canção, que vai ser muito importante hoje para a gente discutir. Depois termina com 2 solos breves, né, do noivo e da noiva, e também o que a gente tem aqui, né?
a gente vai ver aqui uma afirmação da maturidade do casamento. E também nós vamos falar do amor, né? Que o amor, ele não pode ser comprado. A gente vai ver isso, a gente vai falar muito sobre isso, sobre amor. É claro que quando a gente fala de amor, né? A gente tem bastante coisa para falar, né? É muito amplo. A gente vai focar um pouco sobre o tema, mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Então vamos lá. Vamos ler aqui o capítulo 8, a partir do versículo 5. Tá bom? Eu vou lendo e já vou fazendo as observações, que eu acho que vai ser muito importante, porque são mensagens específicas aqui em cada bloquinho, tá bom? Então vamos ler. Então a leitura aqui do sexto cântico, ela começa no versículo 5, e já no versículo 5 ele tem duas falas, né? A gente pode reparar aí que ele começa um coro falando e depois já vem o esposo, né? O Salomão já falando também no versículo 5. Vou ler o versículo 5, tá bom? Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada a seu amado? Aí o esposo fala, debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Bom, nesse versículo 5, a gente está vendo duas coisas, né? Está vendo o que a gente entende? Que eles estão se aproximando de um lugar onde ela cresceu, né? Onde a noiva cresceu, a região dela, a aldeia dela, né? E o pessoal está vendo ele se aproximar, o pessoal está falando, oh, quem vem lá, né? Quem está vindo, né? E aí Salomão, ele está falando, ele está relembrando, né? O primeiro encontro dele, aonde que ele conheceu, né? Ele colocou aqui, debaixo da macieira te despertei. Então, nesse versículo 5, a gente vê essas duas coisas, né? Como se fosse uma visita, ela indo, né, no lugar onde ela morava, né? Então, esse versículo 5 é isso. Antes de eu passar para o versículo 6, eu queria pedir para o Edgar fazer uma observação também, Edgar, complementa. Sim, nesse comecinho aí, que a gente já está numa fase interessante de Cantares, né? Tem ali uma observação, quando fala em encostada, né? Seria como amparada, né? Então, nos originais está como amparada, como apoiada no seu amado, né? Então, o coro está vendo aquele casal que um apoia o outro, que ampara o outro. Então, encostada é uma questão de tradução ali, próxima, né, de proximidade, mas ela está amparada ou apoiada naquele amado. Então, eles veem, esse coro está vendo esse casal, um apoiado no outro, ali, juntos, né, de uma forma em que um ampara o outro. Obrigado. Agora vamos lendo aqui o versículo 6. Vamos ler o versículo 6, ó. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Esse versículo 6 aqui, ele fala de duas coisas. Uma coisa, ele fala de selo. Selo é uma identificação, é uma coisa que você vai indicar como especial, como precioso, né? Como importante. E a gente vê aqui que Salomão, ele vê que ele quer ser o precioso dela. Ele quer ser o mais importante para ela. Então, ele está falando, põe-me como selo sobre o teu coração. Então, ele quer ser o mais importante bem que ela tem. Né? E quando ele fala sobre isso, a gente vai conversar bastante sobre essa questão de ser amor mútuo, de um para o outro, né, de outro para um, e da importância do amor. Da importância, quando ele fala assim, selo sobre o teu coração, ele quer ser o mais importante. E ele também, a gente vai ver aqui nas canções, a gente viu também, que não só ele quer ser importante, como ele também dá importância. Ele também quer amá-la.
da mesma forma que ele é amado. E aqui ele fala bastante do amor, que são brasas como fogo, né? E que ele é muito, muito forte. E aí ele faz comparações, assim, com a morte, com a sepultura, com coisas, assim, que são muito fortes realmente. Ele está falando que o amor é muito, muito forte. Ele está dando muita importância. E aqui a gente vai no final aqui desse capítulo, a gente vai falar aqui, eu preparei aqui umas coisas importantes para a gente falar. Só que antes a gente vai terminar esse capítulo, porque tem mais uma outra mensagem muito importante para a gente falar hoje, mas eu vou voltar aqui na questão do amor mútuo. Eu preparei aqui algumas coisinhas que a gente vai conversar sobre isso. Eu vou explorar um pouco mais esse assunto. E aí, o que ele fala? Ainda falando do amor, no versículo 7, ó, vamos ler o versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da casa pelo amor, seria de todo desprezado. Olha só que forte que é esse versículo, né? Que ele fala que o amor não pode ser comprado. E é verdade, a gente não pode pensar no materialismo, nas coisas materiais ou troca. Porque o amor é uma coisa sublime, é um sentimento, é uma coisa muito maior que isso. Então ele não tem um valor material para que ele possa ser comprado. E que se assim acontecer, ele fala seria de todo desprezado. Por quê? Porque não tem essa relação, não existe isso. Então, se a gente está falando sobre alguma relação material para tentar comprar ou ganhar um amor, quando ele fala seria todo desprezado, é porque não tem sentido isso. Não tem sentido. O amor verdadeiro, o amor fiel e verdadeiro, ele não é comprado. A gente vai ver depois aqui no finalzinho que ele tem que ser cultivado. A gente vai falar algumas coisas sobre isso. Mas aqui ele deixa claro que o amor verdadeiro, ele não tem a ver com a coisa material, com bens, ou forma de você comprar, ou ganhar, ou fazer uma troca. Então, não é o caso. Então, e ele fala que o amor ele é muito forte, ele não pode ser nem apagado e nem afogado. Quando a gente fala de afogar, a gente também lembra de sufocar, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui também. Sabe, quando você não pode, você tem que pensar no amor como uma coisa sublime e forte e necessária, e que a gente tem que ter alguns cuidados, para que a gente também não vá sufocar um amor que pode estar gerando frutos, indo para um caminho que vai ser sublime. Você não pode, de repente, sem tomar alguns cuidados com a pessoa amada, sufocar esse amor, ou apagar esse amor. A gente vai falar muito sobre isso ainda hoje e também no final, nos próximos capítulos. A gente vai falar sobre isso, que são informações, são dicas muito importantes para a nossa vida. Não só a vida conjugal, mas também a nossa vida na igreja, nossa vida com o nosso Jesus, nossa vida com os irmãos. Bom, é claro, a Bíblia ela traz muita coisa sobre o amor. Nós não vamos ficar falando de tudo, mas em algumas coisas aqui a gente vai falar. A gente preparou aqui, a gente vai falar, porque é muito importante, sim, a gente está falando sobre isso. Agora, antes de falar sobre isso, que eu preparei aqui um material para a gente conversar sobre esse amor, eu vou dar sequência aqui no capítulo 8 até o finalzinho, para depois a gente focar nisso. Antes de eu passar aqui para o versículo 8, Edgar, quer comentar alguma coisa? Talvez seja melhor você seguir na leitura, né? Depois a gente retorna, você acha melhor? A gente não interromper Pode ser. A leitura, né? Segue a leitura, depois a gente retorna com os detalhes, né? Sei lá. Certo. Melhor, né? Ô, Marcelino. Tá bom, porque esse é um assunto muito importante para a gente, né? Aqui quando a gente está falando aqui, né? A gente está vendo um momento, está dando alguma interferência
aqui na minha imagem. Para você está tudo bem aí? Acho que o Milton apresentou alguma coisa. O Milton colocou para apresentar aí alguma coisa. Ele tem que tirar a apresentação. Aí. É. Voltou? Ô, Marcelino. Para mim está ótimo. Só voltando ali no 6, né? Eu não vejo a tela agora. Voltando no 6 ali, eu tava lendo um negócio aqui que chamou bastante atenção, que ele fala assim, sobre... Isso, fala, Vilmar. Então, voltando no versículo 6, ele fala assim, põe-me como selo sobre o teu coração e como selo sobre o teu braço. Eu estava lendo aqui uma parte no comentário, achei muito interessante, muito legal. Como ele fala assim, no teu coração, ele diz intimamente, né? Então é íntimo. E quando ele fala sobre o selo no teu braço, é publicamente. Então tem que ser íntimo e público, né? Não íntimo na questão de intimidade lá tal, mas íntimo assim, tem que ser de dentro e também publicamente, que a gente tem que externar esse sentimento, né? Certo. Antes, Edgar, deixa eu só complementar. O Vilmar me lembrou bem, né? Eu até ia comentar isso, o Vilmar não deixou escapar. Porque, assim, quando a gente fala do casamento, desse amor, como o Vilmar lembrou bem, que a gente tinha falado sobre a questão individual, você e o seu cônjuge, e a questão das pessoas que estão em volta também, né? E aqui, quando a gente viu esse cântico, a gente viu o quê? O casal chegando num local onde as pessoas estavam com ele, né? E o Edgar já até começou falando isso, e já começou a ver que um está amparando o outro, esse é um casal unido, enfim. Isso daqui, o que o Vilmar está falando, é verdade, a gente precisa reforçar que esse casamento, ele também tem a questão dos testemunhos, de como que a gente transparece para as pessoas que estão no nosso meio, seja até os nossos filhos, seja os nossos parentes, seja os nossos irmãos, até uma vida conjugal plena, ela tem sim, que a gente tem sim que se preocupar também com a questão pública, com a questão de quem está vendo, como a gente vai dar o exemplo para as pessoas. Isso acontece muito, muito. É muito importante a gente pensar nisso também. Falei de... Tem umas observações talvez até históricas mesmo, dessa época, meio culturais, em que os selos, você vai encontrar na Bíblia dezenas de textos falando sobre o selo no sentido, às vezes, de um anel, de um objeto onde era gravado o nome, né? E onde eram gravados os nomes. Um certificado, né? E isso nem sempre ficava... por exemplo, quando fala ali, põe como selo sobre o teu coração, eles tinham uma espécie de um colar onde se colocava o anel que era dado com o nome, era colocado nessa corda, né, e era colocado aqui no peito, né? Então o selo era colocado como esse anel, como esse objeto no peito, que era o coração, ou no braço, que era no dedo. Então, põe-me como selo sobre o teu coração, com aquele, né, com aquele colar e o selo aqui, ou coloca-me no teu braço, né? Não necessariamente falar de mão, mas colocava no braço ou no coração. Uhum. Então é uma questão cultural até, né, se falar dessa maneira. Mas também pode ser entendido como colocar intimamente, né, nas emoções, no coração, como no dia a dia mesmo, né, na força do braço mesmo, para continuar sustentando, um casal sustentar o outro. Então coloca na força do braço ou coloca nos sentimentos, né? Então tem um simbolismo aí em cima disso tudo, que a gente pode até explorar de uma maneira até mais cultural, né? Sim. Amém. Viu, Marcelino? Mas qual a finalidade, pensando hoje, sobre o selo? Então, essa mensagem é uma mensagem que serviu para o passado, né? Para o presente e vai sempre para o futuro. Quando você faz uma carta, que você vai enviar uma carta, o que você faz? Você sela. Depois que você selou, acabou.
também tem um significado muito amplo, muito profético sobre o selo. O selo, no que tange ao casamento, depois que você selou seu casamento, acabou, é com aquela mulher, até que a morte o separe. Então aqui você selou, então por isso que é importante, casou, selou com a tal pessoa, agora encerrou. Só esse selo, essa carta, né, vai ser dissolvida quando a mulher ou o homem morrerem, tá bom? Agora, enquanto aí mostra que a sinceridade que o homem tem que ter com a mulher e a mulher com o homem. O seu casamento é selado, selou é você com a sua esposa. E muitos não selam, deixa a carta aberta, né? Aí pode entrar outras coisas. Então, esse sentido do selo tem uma mensagem muito profunda, também para o casal, também para a nossa vida espiritual. Temos que selar a nossa vida com Jesus Cristo. A nossa carta não pode ficar aberta, senão entra muitas coisas. Então, sele a sua vida, a minha vida, com Cristo Jesus. E você sele sempre com a sua esposa. Amém? Dá um Amém. estudo muito profundo isso aí. Dá. Então, vou dar sequência aqui. Nós vamos voltar isso lá no final, mas tem uma mensagem aqui do versículo 8, 9 e o 10. Também uma mensagem importante para a gente discutir aqui hoje. Essa última canção realmente ela traz muitas reflexões para a gente. Vamos ler aqui o versículo 8, o 9, tá bom? Depois vou ler o 10 para fechar aqui os nossos comentários. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Antes de eu fazer a resposta aqui, o que a gente vê? A gente está vendo aqui os irmãos falando sobre a noiva, né? O que a gente está vendo aqui? A gente tem aqui uma mensagem muito importante que eu queria trazer aqui hoje para a gente conversar. Então, aqui, ele está falando assim, bom, o que a gente vai fazer? Né? A gente tem uma irmã que está na pré-adolescência ou na adolescência, e como que a gente vai fazer quando ela for pedida, ou quando ela for assediada, ou quando chegar o momento de um envolvimento, né? Então, aqui a gente está vendo duas coisas aqui, tá? Isso aqui eu vou me prolongar um pouco nesse assunto. A gente está vendo duas coisas aqui. Está falando, se ela for um muro, né, a gente vai... Muro, aqui, ele está falando, se ela for um muro, quer dizer, se ela for forte, ela estiver preparada, ela saber se portar naquele momento, a gente vai dar um prêmio. Mas se ela for uma porta, né, às vezes a gente fala assim, as pessoas que não sabem muito bem o que está fazendo, ou não entendem as coisas, ou é fraco da cabeça, fala, o cara parece uma porta, tô falando com você, né? Parece uma porta, não está preparado, não tem discernimento. Aí ele está falando, então vamos cercá-los com tábuas de cedro. Então, aqui o que ele está falando, aqui a gente vai ver uma preocupação, que eu vou estender essa conversa, e no final eu te passo a palavra, Edgar, depois que eu terminar aqui. O que acontece? A gente tem aqui os irmãos preocupados com a irmã, mas a gente também tem que se preocupar, nós como, não só como irmãos, mas como pais, principalmente, quando a gente vai educar nossos filhos. Aqui existe uma preocupação muito grande com essa fase onde as moças podem estar ainda em formação, entendimento, ainda podem estar vulneráveis, né? Então, e a gente, como pais, ou como pessoas responsáveis, né, ou como irmãos também, a gente também pensa nisso. E aqui vem uma meditação para a gente. Eu, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, que eu acho muito importante. Eu tenho 3 filhas, criei 3 filhas e 1 filho. E essa fase mesmo, ela é muito preocupante para os pais. Como que eu vou educar as minhas filhas, ou como que eu vou deixar com que ela seja
forte, como que ela seja bem madura, para ela entender, ter discernimento quando chegar esse momento. Isso é muito importante, a gente como pais, a gente precisa estar muito próximo, muito amigo, a gente tem que se preocupar com essa educação dos nossos filhos nesse momento. Por quê? Porque daí vai direcionar muitas outras coisas importantes na vida dos nossos filhos. Eu falo aqui das filhas, mas também tem os filhos. Vou dar um exemplo aqui bem claro, bem interessante. Os meus filhos, quando eles foram dirigir, por exemplo, a gente fica pensando, a gente fica com o coração na mão. Quando que ele vai aprender a dirigir? E quando que ele vai entrar na rua com o carro? E será que ele vai bater o carro? A gente fica, quando que vai chegar a hora de pegar a estrada? Aconteceu isso com as minhas 3 filhas e com meu filho. E o interessante aqui, ó, e se não aconteceu com vocês, vai acontecer. A gente está ensinando a dirigir, mas na hora que vai pegar o carro e vai andar sozinha, que momento que vai ser esse? Em que momento eu vou conseguir deixar a minha filha, o meu filho dirigir sozinho? Em que momento eu vou conseguir deixar o meu filho pegar uma estrada perigosa? A gente fica com isso na mão. E em que momento a gente vê que eles estão já maduros e você não vai mais ter essa preocupação? Assim também com a gente na nossa vida amorosa, também é assim. A gente também tem que se preocupar e educar valores, educar nossos filhos, para que quando chegar esse momento, como que a gente vai fazer? Qual é o ensinamento dos nossos jovens sobre esse tema, sobre o amor, né? Já aconteceu isso, às vezes, como é que a gente sabe que mulher é diferente de homem? Mulher, ela é mais emoção, homem é um pouco mais razão. Às vezes a mulher, ela tem uma fase que ela pode ser muito romântica e não perceber certas armadilhas. Às vezes os homens são um pouco mais frios, ou eles tentam, às vezes, enganar, pode tentar enganar, já vi isso, e às vezes a pessoa vulnerável não percebe. Como que a gente lida com isso? Essa frase, esses versículos aqui, ele vem chamar a atenção para a educação dos nossos jovens e para a nossa educação dos nossos filhos. E nós mesmos somos responsáveis, às vezes, por estar cuidando dos nossos filhos e educando os nossos filhos, os homens, por exemplo, a respeitar as meninas, a respeitar a irmã. Por exemplo, quando você tem filhos, homens e mulher, aí você tem um ambiente onde, às vezes, o irmão ele tenta proteger a irmã ou tenta ensinar coisas para a irmã. Você tem ambientes onde não tem filhas, você só tem filho, e você não se preocupa em dar educação para ele, com relação a respeito da mulher, por exemplo. Se a gente negligencia essa parte importante dos nossos jovens, a gente pode ter pessoas despreparadas para esse momento que a Bíblia diz. Esse momento ele é tão importante, tão sublime, e ele precisa ser preparado. A gente precisa conversar com os nossos filhos e ser amigos, porque assim, ó, o jeito que a gente trata as pessoas, ensina, e não só os filhos, às vezes no clube de amigos ou coisa assim, um falando para o outro, às vezes você dá um conselho que não serve para a pessoa, às vezes você piora. Às vezes tem aquelas meninas que às vezes não querem falar com os pais porque acham um assunto ruim e vai falar com os amigos, e às vezes os amigos dão orientações que prejudicam o futuro da pessoa. E nessa fase aqui, ela é uma fase onde tem uma vulnerabilidade, onde a gente precisa se preocupar. Aqui eles falam assim, o que faremos nós nesse momento? O que faremos nós no momento que ela for pedida, no momento que ela for assediada? Né, vamos dar um prêmio se ela estiver preparada? Ou vamos ficar cercando de todo lado, avó? Vamos pegar umas armas, vamos falar o seguinte, ninguém chega perto aqui da minha filha, não, hein? Ou da minha irmã. Ninguém vai chegar porque enquanto ela não estiver preparada, não vai chegar.
Então, esse tipo de situação, esse tipo de preocupação a gente tem que ter. A gente tem que ter, e a gente tem que entender que essa fase é uma fase muito importante na vida de todos. Porque disso vai desencadear o futuro, os valores, disso vai desencadear uma série de coisas nessa fase. Então, não é só os irmãos aqui, como os irmãos falam que se preocupam com a irmã, é os pais também com os filhos. E nós, como educadores também, quando a gente vai dar uma orientação para uma pessoa desse nível, uma pessoa que está nessa fase. Então, essa é uma preocupação muito grande. E para o futuro isso vale também. Vou ler aqui só o versículo 10 para fechar esse assunto aqui, onde ela fala o seguinte: eu sou um muro, e os meus seios como suas torres. Sendo assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Olha só, esse versículo 10, ela falou o seguinte: como ela foi um muro, ela foi bem preparada para quando esse dia chegou, ela foi digna de confiança. Então, olha a importância da gente ter uma pessoa bem preparada. Eu mesmo, quando minhas filhas já passaram dessa fase, mas nessa fase eu lembro muito bem o que eu passei. E eu sei muito bem a importância de estar ali perto. E a gente eu e a Mônica, né? A gente ensinou bem, a gente preparou bem, de forma que chegou um momento que a gente falou assim: eu estou tranquilo que ela possa decidir sozinha algumas coisas. Daqui para frente ela está bem preparada. Então, quando vinha alguma coisa, eu pensava assim: ela já está bem preparada. Eu não ficava assim, não, preciso cercar ela aqui, porque não vem aqui não, fica aqui, enquanto você não estiver preparada, você não pode sair de casa não, nada de festinha, nada de não sei o quê. Esse momento, ele é crucial. E aqui, ela fala assim, que ela é um muro e ela foi digna de confiança. Olha como é importante essa maturidade nesse momento. Então, nós como pais, como irmãos e como educadores, a gente tem que entender que essa fase da vida é muito importante para o futuro das pessoas, o futuro desses adolescentes, pré-adolescentes. Edgar, quer complementar? Eu ia comentar alguma coisa que você estava falando e aí me surgiu algumas dúvidas ou uma sequência para falar. Porque nesse texto, no sexto cântico, tem uma série de coisas que falam a respeito de relembrar algumas coisas, né? Então, quando você fala debaixo da macieira, te despertei, então de conquista, de início disso tudo, ele está relembrando, né? O esposo está relembrando aquilo que foi, né, importante para ele, a conquista, né, da esposa, tal. E isso como é saudável, né, você relembrar esse tempo bom, né, essas coisas que aconteceram e onde tudo foi, né, onde se deu início. E algumas coisas aqui na parte de baixo, quando você estava falando, o coro fala da irmãzinha, não tem seios e tal. Então, também relembra de um tempo em que tudo isso começou, como você estava falando, a educação, a orientação para que tudo isso fosse formado e que no dia que fosse exigido isso, né? Olha, agora você é muro ou você é uma porta? Porta, né? Então, assim, na decisão ela falou, eu sou muro. Isso, né? E foi digna de confiança. Quando você imagina ali uma muralha e torres, né? Como diz ali, né? Torres de prata. Você imagina ali 2 torres de prata que estão vigiando, né? O tempo todo. O que está chegando aí? Está chegando inimigo? Está chegando alguma coisa errada para perto? Eu já estou me preparando para coisas ruins que vão acontecer. Estou me preservando ali. Se fosse porta, teria a possibilidade de talvez ser ou derrubada, ou abrir, ou fechar em um determinado momento, no momento errado. E ela ficar vulnerável, né? Eu sou muro. Né? Então, isso. Assim, nesse capítulo, nesse cântico, ele está relembrando algumas coisas, né? Uma conquista, e como no tempo em que ainda era adolescente, em que tudo isso foi formado, né? Essa
forma de entender tudo isso e ela se preparar para o momento correto, né? Então isso é bem interessante. Parece que são palavras jogadas assim sem muito, né? Mas são todas bem colocadas quando você entende, né? O marido apoiando a mulher no começo, depois ele vem relembrando da onde tudo começou, e daí vem relembrando, ela vem falando, né? Quanto ela tinha que tomar uma decisão entre ser muro ou porta, no sentido figurado aí da coisa. Sim. Então é muito interessante como isso tudo foi trabalhado num texto, num cântico, né? Então eu imagino que quando você vem ali dos originais, ali você vai pegando ali aquilo que simbolizava coisas importantes para aquele povo, né? A mulher se resguardar para o casamento, né? Ser separada para o casamento de uma maneira pura, né? No sentido de muro e não uma porta que pode se abrir, né? No sentido de até mesmo de resguardar, né? Então isso é muito interessante. E quando isso tudo acontece, nem o fogo apaga, nem os rios levam, nem, né? Nada disso pode, né, abalar, porque ela está de uma maneira firme ali, né? Isso é bem legal. Tudo isso é contido num cântico, né? Num canto, na verdade. Numa canção. Numa canção. Então, são ensinamentos para a vida da gente, né? E para a gente passar, como você falou, para as filhas, para aqueles que têm filhos, né? Porque você vai falar, não tenho filhos, mas passa para quem tem filhos. Né? Sim. Então, assim, não necessariamente você precisa ter esses filhos por perto. É isso mesmo. Bom, continuando aqui, então a gente vai ver aqui, ó, vamos ler o versículo 11, o 12, o 13 e o 14, e aí a gente vai falar sobre o amor aqui para encerrar esse cântico aqui, ó. E a gente está vendo que são, né, Edgar, são lições para a nossa vida, né? São assim, reflexões que nos ajudam a entender a importância das coisas em determinados momentos, né? Sim. Ó, vou ler aqui, ó, o 11 até o 14, ó. Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Aí a esposa, a vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terá os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela, 200. Aqui nesse começo aqui, né? Aqui ela está dando um exemplo, né? Um exemplo que o Salomão, quando ele arrendava, né, as vinhas, quem arrendava lá pagava 1000 ciclos lá pro proprietário, né, por dono. E aqui no 12 ela fala que a vinha dela, né, a Sulamita, ela não tinha tantas posses assim quanto Salomão. Mas ela está dizendo que a parte dele, né, que é ela, né, ele vai ter, só que ela fala aqui também para que 200 ciclos para quem guardou o fruto dela. Alguns estudos mostram aqui que também ela se preocupava com a família, com os meios irmãos dela, né, e que ela estava, né, indo, se entregando, se unindo a Salomão, mas ela ainda pensava também em quem cuidou dela, né, para que também fosse observado, né. Alguns estudos mostram isso daqui, né, e dão como exemplo, né, na época, ó, era exemplo, na época era comum, né, você arrendar a vinha lá, Salomão arrendava a vinha e ganhava lá 1000 ciclos como um pagamento por isso, né. E aí aqui ela fala também sobre dar 200 para quem guardava o fruto, porque ficava uma parte com quem cuidava daquilo, né. Você tem mais alguma observação, Edgar? Eu tinha notado algumas coisas, você já comentou essa parte mesmo do que era devido, então ela foi justa ali no sentido de lembrar dessa parte que é devida, né? Sim. Assim, aquele que cuidou, né? Que seja, né? Que seja compensado. Vinha, que tenha seu, não sei se é uma palavra conhecida entre nós, o galardão, que tenha seu, né? Isso. Tenha seu prêmio, ele cuidou, né? Ele cuidou dessa vinha, ele tem a obrigação de pagar, né? Isso tudo, né? Né? Mas ele tem essas 200 pratas que são que são devidas. Para quem cuida, né? Ela me lembrou, para quem cuida. E essa é uma região
essa região de Baal, a gente tem associado algumas regiões, mas era uma região de muita, na região da Palestina, né? E é uma região muito frutífera também, então ele tinha terras naquela região. Uhum. E isso também está descrevendo ali as obrigações que são também dadas, e até mesmo numa vida conjugal, né? A mulher alertando ao esposo, o esposo trabalhando com aquilo que deve, né? Ele cuida ali né? Dos afazeres dele, de ter a arrecadação, de ter os fundos para manter a vida dele, né? Manter a família, mas a mulher também ajudando ali, né? Uhum. E ele ouvindo também, né? Então é um negócio interessante. Ele é alertado por ela, né? E é uma coisa que a gente também pode colocar nos dias de hoje, né? Então, o que é uma vida de casal, né? O quanto os dois podem um ajudar o outro nesse sentido também, né? Sim. Ó, agora vamos ler aqui o 13 e o 14. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faz-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Eu até grifei aqui, vem depressa, amado meu, né? Para a gente ver que há um interesse de ficar junto, né? Há essa necessidade dessa união, né? A gente também vê que existe também, né, a necessidade da igreja também com Cristo, quando a gente também espera ansioso para a volta do nosso Jesus. Esse vem depressa aqui, amado meu, é uma frase, né, que ela exprime realmente a vontade de estar junto, né? E está dizendo que é uma coisa boa. Tanto é que quando ela fala semelhante ao gamo, ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos, ela está falando que é uma coisa boa, bacana, alegre, uma coisa feliz, né? Então aqui está fechando como realmente uma vontade dessa aproximação, de querer estar junto. Agora eu queria rapidamente aqui também, a gente não vai ter muito tempo, mas só algumas questões sobre o amor, quando a gente falou sobre o amor, né? Eu anotei algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? O amor, ele é uma força que ele gera virtudes. Ele ajuda a melhorar as coisas, a melhorar as virtudes das pessoas. E o amor, ele é uma ação. Ele é uma ação, ele não é só um sentimento, ele também é uma ação. Porque ele enriquece, ele edifica, ele transforma as coisas. E ele é duradouro, sim. Então, a gente precisa entender que ele não é só um sentimento e ponto. A gente tem que também ter ação. E a gente vai ver sobre isso. Essa ação, nesse sentido, ele impulsiona. O amor, ele impulsiona. Quando você vai demonstrar seu amor, não é só falar eu te amo, você também precisa agir nesse sentido, né? Então, por eu te amar, então eu vou fazer certas coisas que vão fortalecer esse amor. Porque se você não fizer nada, corre o risco dele esfriar. Então, a gente não tem que demonstrar o amor só com palavras, mas com ações também. Então, e o amor, ele precisa ser cultivado para ele crescer a cada dia e se fortalecer. Ele tem que ser cultivado, sim. A gente tem que se preocupar com isso, sim. O amor, ele amadurecido, né? Esse amor amadurecido, ele aceita o outro de uma forma incondicional. O que é incondicional? Você ama, você aceita, mas não está esperando algo em troca. Porque se você estiver esperando algo em troca e essa coisa não acontecer, aí você vai perder essa força, você vai perder isso. Então, quando a gente fala em amor incondicional, aquele que
você só vai e não quer a volta, você fortalece sobremaneira a relação. Você fortalece muito isso. Então, e quando esse amor é verdadeiro, o centro não é você, é o outro. Então, se o centro é o outro, o amor vai ser fortalecido. Se a sua preocupação sempre for agradar o outro, fazer bem para o outro, ver o que o outro gosta e tentar fazer as suas ações voltadas para isso, o amor ele vai sendo cultivado, ele vai fortalecendo. E aí ele vai sem a pretensão de volta. Então, a gente vê aqui, né, esse livro ele falou bastante de amor, ele fala que o amor é forte, mas a gente precisa tomar esses cuidados. A gente precisa tomar esses cuidados com quem a gente ama. A gente sabe que, né, às vezes o homem, às vezes, ele não costuma muito falar eu te amo, né, toda hora, né? Às vezes ele fala, não, ela já sabe que eu amo. Não preciso ficar falando porque ela já sabe. Não é isso. Às vezes precisa sim. Não, mas não, ela já sabe, não. Pensa nela, o que ela está pensando, né? Às vezes acontece isso, quanto mais você conhece o outro, quanto mais você entende o que o outro gosta e o que faz bem para o outro, e você se preocupa com isso, com o outro, mais o amor vai se fortalecendo dos dois lados. Dos dois lados. Marcelino. Como, só um instante, que, como diz a Rosi, né? O que você fala lá no dia do casamento vale para a vida toda. E é bom lembrar isso, né? Fala, dona Helena. Não, eu só estou falando que esse amor que você está falando, a gente tem que falar também para os filhos, né? Muitas vezes, eu te amo, né? Sabe que eu te amo? E a gente que é mais antiga, que é meio difícil, a gente não foi criada assim, os pais falando pra gente, eu te amo, você... A minha mãe, ela demonstrava com ações, né? Que ela me amava, né? Meus irmãos demonstravam com ação, mas ninguém chegava da gente e falava assim, ai, filha, eu te amo, eu beijava a gente toda hora, né? Que nem as minhas irmãs, em questão de isso que você falou aí, sobre ensinar os filhos, minha mãe nunca falou nada para mim, minha mãe nunca educou a gente nessa situação. Era uma mulher maravilhosa, mas ela não foi criada com essa educação. E as minhas irmãs também, elas foram criadas pela minha mãe com esse tipo de não se abrir tanto com a gente. Eu fui a caçula, né? Eu namorar, eu tinha 14 anos de idade, com 16 eu estava noiva, com 17 eu casei. Mas, irmão, se namorar eu era criança. Então, a gente nunca ouviu falar nada sobre relacionamento, nada. O que a gente aprendia é com o mundo, né? Não como agora que as pessoas se abrem, falam para o filho. Eu mesmo já orientei o Fabinho em algumas coisas que ninguém poderia pensar. Eu cheguei nele e falei, então, eu criei coragem e falei, mas na minha família eu não se abria a boca para falar nada. Então, hoje eu vejo essa importância de a gente falar, ai, filha, eu te amo, ô, Fabiana, eu te amo, Daniel, eu te amo, tenho saudades de você. Eu sou mais aberta para isso, mas eu não fui criada numa família que fala assim, eles não eram maus, eles eram muito bons, criada muito bem para minha família. Tinha que ter amor, mas nunca falaram para mim. Então, isso é importante que os pais hoje falam para os filhos desde pequeno. Começa a orientar os filhos desde pequeno. Sim. Na área do mundo, dos vícios, que está aí. Se os pais, hoje em dia, não ensinarem em casa, infelizmente, eles vão aprender lá fora. Infelizmente. Amém. Obrigado. Eu vou passar agora para a Débora falar também, né, Débora? Débora queria falar também. A irmã Helena acabou falando, né, que realmente eu ia falar um pouco do cultural, que antigamente não se ensinava os filhos, muita coisa era na raça e na coragem. Mas hoje nós temos essa importância, porque além de tudo, hoje tem a internet também que ensina. Então, a função dos pais é muito importante e muitas vezes não é só falar eu filho, para o marido, para a esposa,
mas as atitudes, porque às vezes o eu te amo com atitudes erradas não tem valor nenhum, né? Então, muitas vezes nós temos que ter atitude realmente de amor com o nosso filho, com o nosso marido, com a esposa, além do eu de falar que realmente ama. E uma outra coisa que eu queria ressaltar do que você está falando, Marcelino, é com o nosso Deus, né? Isso. Porque a gente está falando muito, e aliás está sendo maravilhoso esse estudo, mas com Deus nós também temos a tendência de só pedir as coisas, de só desejar as bênçãos que Ele tem para mim, só os milagres que eu quero. Mas e como que é a minha intimidade com Deus? O que eu tenho feito para o meu Deus, né? Será que realmente... Hoje eu estou um pouquinho em volta de ar, não liga não. Será que realmente eu tenho falado para o meu Deus que eu o amo, que eu adoro? Será que a minha vida tem sido uma vida de adoração? Será que as minhas atitudes com o meu Deus, né? Tem sido realmente de acordo com a palavra dele? Porque ir na igreja e cantar e falar, Senhor, eu te amo, eu me prostro, é importante, é bom. Mas a nossa vida precisa ser uma vida de adoração ao Senhor. Nós precisamos, muitas vezes, Marcelino, esquecer um pouco que Deus vai nos dar e agradecer. Porque às vezes a gente está tão acostumado a pedir, que a gente esquece de agradecer tantas coisas que Deus já tem feito por nós. Então, quando você fala que é importante a gente falar, né, que ama, quando vocês falam que é importante a gente ter atitude de respeito com o nosso próximo, com os nossos filhos, ensinar o respeito um pelo outro, que nós temos que ensinar os nossos filhos tudo isso. Que tipo de respeito que eu tenho tido com o nosso Deus? Às vezes nós estamos banalizando tudo, se fala tudo de qualquer jeito. Então, conforme você foi falando, eu fiquei pensando, será que eu tenho tido atitude de respeito com o meu Deus? Será que realmente a minha vida tem agradado ao Senhor? Será que realmente a minha vida tem... Jesus tem falado para mim, olha, me alegro com a Débora, com as atitudes que ela fala, aliás, as atitudes que ela tem, com a forma que ela age. Então, quando você começou a falar, eu senti de falar isso também. Amém. Tá bom? Amém. Pastor, Amém. quer falar? Glória a Deus. Amém, Marcelino. Posso? Pode. Pode encerrar já? Pode. Lembrando aí, Vilmar, você anotou algum pedido de oração? Fora os aniversariantes, né? Que hoje nós temos a Michele, hoje fazendo aniversário, né? A esposa do Vilmar. E na semana a gente teve a Débora e o Vani fazendo 16 anos de casado. Eu e a Mônica fizemos 36 anos de casado. Amém. Ô, Marcelino, antes de passar pro meu pai, só uma coisinha, que essa semana mexeu muito comigo. O nosso Deus, ele é incrível, a gente sabe disso, mas é bom testemunhar. Todo mundo sabe, né? Tá chegando o aniversário da minha mãe, e etc e tal, então a gente vai ficando um pouco mais sensível. E eu orei e falei, ai, Senhor, tô querendo tanto carinho, tô sentindo que eu preciso de carinho, né? Não carinho de Deus, assim, porque eu sei que Ele me ama e tal. Falei, Senhor, mas como eu tô sentindo falta, né? De mãe mesmo. E eu orei no secreto, não contei para ninguém. Fiquei bem quietinha, orei, tem 2 semanas que eu orei sobre isso. Desculpa que eu tô emocionada. E aí, a dona Helena mandou um bolo aqui para mim. Amém. Olha, eu senti a resposta de Deus para comigo. Como Deus cuida de detalhes. Amém. Ali, né, num bolo que talvez ela seja uma coisa tão simples. Foi só um bolinho, Pedro. Mas o amor, é aquilo que nós estamos falando, o amor, o respeito, o carinho e a demonstração um pelo outro, como isso é importante. Como isso veio responder a minha oração e como a atitude, né, de uma irmã da nossa igreja, no caso aqui foi a irmã Helena, como isso mexeu comigo. Talvez ela nem imagine
a importância que tudo isso teve para mim. Mas o nosso Deus, que é cuidadoso nos detalhes, ele respondeu isso pra mim. E eu senti realmente abraçada, assim, quando eu recebi, eu senti abraçada pelo Senhor e pelo carinho da igreja, no caso, representando a irmã Helena para comigo. Então, eu queria testemunhar, porque a gente pode abrir o coração para o Senhor naquilo que está angustiando, porque Deus conhece e Ele responde de diversas formas. Nem que seja para mandar um bolo para a gente, para Ele responder, mas Ele responde. Tá bom? Amém. 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 Graças a Deus, né, Marcelinho? Amém. Amém. Então, nós vamos orar pela Michele, né? Pela Débora e o Vani, que fizeram aniversário de casamento, o Marcelino e a esposa também. E só quero dizer que o falar é mais importante do que a atitude? Não. A atitude é mais importante. O falar é importante. Sem dúvida, você falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas, como disse a irmã Helena, no passado não tinha esse costume de o pai ou a mãe falar, ô filho, eu te amo, filho. Hoje, graças a Deus, nós temos esse hábito maravilhoso, que é importante falar, meu filho, eu te amo. Mas a nossa atitude fala muito mais alto do que muitas palavras. Não adianta você falar que você ama, daqui a pouquinho está fazendo uma atitude errada com o filho ou com o irmão da igreja. Né? Quantos irmãos que falam assim, eu te amo, pastor, eu te amo, mas faz coisa errada, faz alguma contra, quer derrotar um pastor, não pastor Vanderlei, um pastor, ou fala para um membro da igreja, eu te amo muito, e faz coisa contra ele. A atitude é mais importante do que muitas palavras, né? E agora, que é importante se eu falar também que você ama, logicamente, e é gostoso, né? É gostoso a esposa falar para o marido, eu te amo, é uma delícia, né? O marido falar, eu te amo, mas você imagina se fala, eu te amo, mas imagina se você pega uma flor e leva para ela a sua atitude. Uma mandrágora. Amém? Amém. Então agora vamos orar agradecendo a Deus, né? Pelos aniversariantes. Hoje nós temos o culto, né? Eu vou falar sobre a promessa de Deus não tem prazo de validade, né? Eu vou pegar como um texto, né, que é 2 Pedro 2,18, que fala 1000 anos é como um dia 1000 e um dia com 1000, né? Vamos tentar entender, talvez em algumas semanas, quem for pregar, eu gostaria que você também fizesse a mesma coisa, né? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus amado, pelo esse estudo maravilhoso. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar o irmão Marcelino, Edgar, e que todos que participam, Pai. Agora, Pai amado, quero abençoar a vida, Pai amado, da tua filha Michele, que fez aniversário. Abençoa a vida do Marcelino, a esposa, o Vânia, a esposa, a Débora. Pai amado, que o Senhor esteja dando muitas bênçãos sobre esses aniversariantes, especialmente saúde e união entre si. Obrigado, Deus. Nos abençoe, Pai amado, o culto de hoje à noite, que seja uma grande bênção. Pai amado, traga as pessoas para ouvir a Tua palavra e que haja um poder sobrenatural. Assim como está vendo, Pai amado, na escola dominical, também haja esse poder sobrenatural do culto de hoje à noite. Obrigado por tudo, eu agradeço. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus venha repousar sobre todos que estão assistindo e que assistem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Fiquem na bênção. Parabéns, Débora e Ivane. Parabéns, Marcelino. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Amém. O casamento de vocês. Deus abençoe a todos. Parabéns, Marcelino. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Parabéns. Amém. Deus abençoe a todos.